Boa noite a todos, boa noite para essa nossa reunião quinzenal, que vai ser a última de uma série de 4 reuniões que a gente vem fazendo a respeito de comunicação. Nós já fizemos 3 reuniões, a primeira delas falamos sobre o CNV, que é a comunicação não violenta. Na segunda falamos sobre inteligência emocional. Na última falamos sobre programação neurolinguística e para completar a série de 4 que a gente planejou, hoje vamos falar sobre inteligência ou coeficiente espiritual. Quem preparou esse material para a gente hoje, que vai nos dar uma introdução a respeito do assunto, para que depois nós possamos falar e debater um pouco, é nossa amiga Ana, que preparou e vai colocar para a gente uma introdução a respeito de coeficiente espiritual, ok? Então, Ana, por favor, fica à vontade. Lá pelos idos do século passado, engraçado a gente já falar em século passado, né? Foi ontem, mas é século passado mesmo. Então, lá pelos idos do século passado, a psicologia, observando a diferença entre os indivíduos, e sabendo que esses indivíduos tinham uma organização neural que permitisse a esse indivíduo pensar de ordem racional e lógica, né? Ela criou um teste para tentar medir essas diferenças entre as pessoas. E isso ele chamou de quociente de inteligência ou quociente intelectual. Aí, quando a psicologia começou a aplicar esses testes nas pessoas, e indiscriminadamente, porque precisava pegar uma variedade da população muito grande, né? Ele observou que tinha uma diferença, constatou uma situação muito interessante, que era mais ou menos assim. As pessoas que conseguiam um valor muito alto no QI, geralmente elas tinham muita dificuldade nas atividades práticas e muita dificuldade também nos relacionamentos com outras pessoas. O Isaac Newton, por exemplo, ele tinha um QI de 180. Imagina um QI de 180. A média, gente, é 80, 90. O Newton tinha o dobro. O Einstein tinha um QI de 160, né? A média da população é mais ou menos 70, 80, 90, né? Acima de 100 já é difícil. Mas essas pessoas com esses scores muito altos, elas tinham muita dificuldade. Por exemplo, se fosse pegar um jogador de futebol, por exemplo, né, e colocasse um indivíduo com score muito alto de inteligência, era uma discrepância muito grande que existia entre a habilidade do jogador de futebol e o indivíduo muito inteligente. E nas coisas práticas, também essas pessoas muito inteligentes apresentavam também muitas dificuldades. Aí, então, lá mais ou menos em torno nos anos 80, mais ou menos, um psicólogo chamado Howard Gardner, ele começou a trabalhar dentro desse conceito e deixou de considerar, então, como uma inteligência única, esse coeficiente de inteligência, né, ou coeficiente intelectual, e começou a chamar de inteligências múltiplas. E aí, a primeira consideração, a primeira classificação que ele fez, deu mais ou menos em torno de 8 habilidades. E depois, mais tarde, ele continuando esse estudo, ele chegou em torno de 11. Aí, quando foi mais ou menos em torno de 1990, é engraçado como o estudo das diferenças individuais na psicologia sempre foi uma coisa muito importante. O psicólogo sempre
valorizou muito esse fato, né? E em torno de 1995, um psicólogo chamado Daniel Goleman, ele apresentou um outro conceito dentro do estudo das inteligências, né? Que ele chamou de quociente emocional ou inteligência emocional. Essa inteligência emocional do Goleman, ele considerava a capacidade do indivíduo de reconhecer seus sentimentos, lidar com suas emoções, reconhecer a emoção dos outros e criar relações mais saudáveis. De um modo geral, o que a gente considera em inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem de controlar suas emoções, tanto em relação a ele mesmo, né, como em relação às outras pessoas, quando ele está numa interação com as outras pessoas. Isso daí o Matheus desenvolveu para a gente muito bem quando ele falou de inteligência emocional, né? Vocês lembram? Aí, esse fato que eu vou contar para vocês agora é muito interessante, porque ele fortalece tanto a ciência como tudo que vai vir depois em relação ao estudo da inteligência e da inteligência espiritual, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Na década de 90, Vilan Ramachandran, um neurologista, e Michael Persinger, que era um neuropsicólogo, eles foram desenvolver uma experiência que eles escaneavam o cérebro de pessoas. Eles começaram a escanear o cérebro e falar sobre diversos assuntos com a pessoa da qual eles estavam escaneando o cérebro, né? Quando eles estavam fazendo essa experiência, eles observaram uma situação mesmo muito interessante que aconteceu, que quando o assunto eram temas espirituais, um certo ponto no cérebro começava a iluminar, né? E sempre que o assunto fosse temas espirituais. E essa área era numa conexão neural nos lobos temporais, que eles observaram o fenômeno. E aí eles começaram a repetir bastante essa experiência ligada a assuntos espirituais, né? E aí eles perceberam que era repetido, não tinha quando não havia essa luminosidade nesse ponto temporal aí. Aí o que aconteceu, né? Aí foi interessante até o nome, né, que eles deram para esse local aí no cérebro. Eles começaram a chamar de ponto de Deus. E a gente vive numa sociedade, né, gente, que quando você fala de espiritualidade ou você entra nesses conceitos mais espiritualistas, o que acontece é que parece que a gente causa um certo desconforto, né? Então, quando a gente tem uma pesquisa científica como essa, que estava escaneando o cérebro de seres humanos, começa a aparecer esse fenômeno numa região X do cérebro, né? E isso é constatado cientificamente. O que isso nos traz, né? Que a gente trazer essa informação, ela é de uma importância muito grande, né? Para a gente considerar. Aí, no início do nosso século, que nós estamos vivendo agora, né, que começou em 2000, apareceu uma filósofa e física chamada-se Dana Zohar, que nos apresentou um conceito de inteligência espiritual. Olha, se a gente for pensar, é muito interessante isso, né? Porque nós estamos em 2021. Já vai para 21 anos, gente, que essa fulana falou sobre esse assunto. E eu vou ser sincera de falar para vocês que era um assunto que eu
eu, psicóloga, olha que absurdo, né? Nunca tinha entrado nisso para estudar, ou para ir atrás, ou para ver como é que era, né? E foi exatamente agora, para fazer essa conversa nossa aqui, que eu fui pesquisar alguma coisa a respeito, né? Só que já faz mais de 20 anos que ela já trouxe isso. E aí, quando eu comecei a olhar, a buscar mais informação hoje a respeito, eu vi que já tem, mesmo nos Estados Unidos, e vários brasileiros que trabalham com alguns americanos, que já falam disso já há um certo tempo, né? Só que parece que não é muito divulgado, eu acho que realmente não é uma coisa assim muito divulgada. Então, para essa Dana Zohar, ela é engraçado que quando ela apresentou esse trabalho dela, os Estados Unidos estavam numa crise econômica muito grande. Então, toda a palestra que ela fez, ou todas as palestras que ela fez, ela usava a inteligência espiritual para facilitar a compreensão daquela crise econômica que estava havendo e tentando ajudar as pessoas através do que era essa inteligência espiritual, né, para conseguirem sair daquela crise. Então, ela fala mais ou menos assim, ó, que a inteligência espiritual está ligada à nossa necessidade de ter um propósito de vida, que devemos usar para desenvolver valores éticos e de crenças que norteiam nossos comportamentos na sociedade. Essa inteligência espiritual nos impulsiona, transforma nossa vida e dá para ela um certo sentido. A busca desse sentido, e é isso que eu achei interessante, ela sendo física, né? Ela leva a busca desse sentido para uma necessidade da humanidade, né, que já vem nessa história da humanidade há muito tempo, que é a busca de alguma coisa além dessa nossa simples existência aqui, né? E aí ela fala no sentido de pertencer, tanto pertencer a toda essa comunidade do planeta Terra e além. Então, além do planeta Terra, a gente se estender também para o universo nesse pertencimento. E quando a gente analisa isso do ponto de vista de universo, a gente, querendo ou não, em função da nossa crença, a gente chega a Deus, né? Então, é uma busca. E interessante, né, gente, quando a gente vê a pesquisa daquele neurologista e do neuropsicólogo lá, encontrando no cérebro um lugar que fica mais agitado, vamos dizer assim, né, quando a conversa é sobre espiritualidade, como que isso, de alguma forma, já vem na história do indivíduo, né? De alguma forma. E essa busca de alguma coisa além dessa nossa situação de vida comum aqui, como que realmente faz parte do ser humano, né? Essa necessidade existencial de encontrar alguma resposta, né? Aí, quando a gente fala que a gente tem essa necessidade de pertencer à nossa cidade, ao nosso país, ao nosso planeta e ao universo, a gente tem que considerar que existe uma interligação e uma interdependência nessa vida de relação que a gente vive e com todo o universo também, né? Agora, eu vou ler um trechinho aqui que é praticamente frases da Dana Zohar, que é mais ou menos assim, ó. É a nossa inteligência espiritual, em maior ou menor grau, que nos faz sair em busca da autoconsciência ou do autoconhecimento
desenvolver qualidades baseadas em valores como amor, compaixão, capacidade de perdoar, paciência, tolerância, responsabilidade, acreditar nas pessoas, lidar com as adversidades e ir além dos nossos interesses particulares. Isso que eu estou lendo para vocês é mais ou menos o que depois ela vai falar, que são os 13 princípios da inteligência espiritual, que aí a gente vai analisar mais pormenorizadamente, né? Aí ela fala também que desenvolver a espiritualidade é usar a nossa inteligência espiritual para transformar o mundo num lugar melhor, agindo em função de motivações mais positivas, elevadas, termos atitudes a partir do que temos de melhor, o nosso eu interior, conseguir reconhecer no outro a nossa própria humanidade, aceitando a diversidade e indo de encontro ao bem comum. Baseado mais ou menos nisso que ela fala aqui, ela considera os 12 princípios da inteligência espiritual, que aí eu vou analisar pormenorizadamente com vocês, um por um. Então, baseado no que foi dito acima, né, nós vamos considerar esses 12 princípios. O primeiro deles é o uso positivo da adversidade. Ela traz, numa palestra que ela faz, ela traz que 94%, olha a porcentagem, gente, 94% da população baseia as suas atitudes e os seus comportamentos em 4 itens. Eles são o medo, a ambição, a raiva e o senso de autoafirmação. Ela chama esses 4 itens aí de itens negativos que nós, todo dia, toda hora, usamos de um desses itens aí para ter os nossos comportamentos. E que isso é uma motivação muito negativa, porque medo não é uma coisa boa, né, gente? Ambição, muito menos. Raiva, então, e esse senso de autoafirmação, quer dizer, a pessoa que está sempre necessitando ser mais do que os outros, né? Ó, o que eu falo é que é certo, né? O que eu sou, como eu sou, é que é o correto, e assim por diante. Então, ela fala que essas 4 motivações são muito negativas e que a gente tinha que partir exatamente para o oposto, que está um pouco ligada a esse fato da diversidade, e que, em vez da gente ir para esses itens, né, e lidar com a diversidade, com medo, ou com raiva, ou com ambição, para a gente usar exatamente o contrário, né? Então, que, na realidade, é enfrentar todos esses desafios que aparecem na nossa vida, apesar da gente ter medo, a gente enfrentar esses desafios com bastante positividade. A neurolinguística já fala isso, né, também. O segundo princípio que ela traz é do autoconhecimento ou autoconsciência. Esse item seria quais são os meus valores mais profundos e quem, na realidade, eu sou de verdade, quem eu realmente sou. É muito importante a gente saber como a gente é, quem a gente é. O terceiro item que ela traz, terceiro princípio, é a humildade. É engraçado, o que ela trouxe eu achei muito interessante, porque ela fala assim, que humildade, nós somos parte de um todo, nós não somos o todo. É engraçado, né, porque quando a gente parte para esse lado de trabalhar a humildade, eu não posso querer ser o todo, eu posso ser parte do todo, né? Então, aí eu estou trazendo para mim que eu não sou tão importante assim, né? Que eu não sou mais do que os outros, né? Que eu sou dentro daquilo que eu realmente posso ser, né? Então, eu não sou o todo, eu sou parte desse todo. A compaixão é o quarto princípio que ela traz.
é um despertar para a dor do outro. Valores. Os valores são muito importantes na nossa vida, né? E é o que define toda a nossa ética. Então, os valores ela considera como sendo os nossos propósitos, as nossas responsabilidades, o nosso compromisso, o nosso significado, né? E daí para frente. Um outro item que ela traz, um outro princípio é a espontaneidade. Na espontaneidade, ela considera que a gente tem que viver o agora. Não adianta a gente querer viver o passado, porque o passado a gente não muda. E o futuro eu não sei o que vai ser, né? Então é muito importante que a gente seja espontâneo, conseguindo viver no nosso agora. O sétimo princípio é a visão holística. Essa visão holística, praticamente todas as vertentes espiritualistas, elas consideram isso, né? Isso é muito importante nas religiões budistas e essas religiões mais orientais, elas consideram muito esse todo, né? Holos é todo, então é a visão total do mundo. E nessa visão total, a gente faz parte desse todo, por isso a gente tem que respeitar muito esse todo, né? E respeitar também todos os seres que fazem parte desse todo, toda a natureza, em todos os sentidos, e fazendo parte disso, respeitar muito toda essa situação holística. O oitavo item, o princípio que ela traz, é que a gente tem que continuar de criança e pela vida afora, até a fase adulta, fazendo muitas perguntas. A gente tem que sempre considerar o porquê. Porquê disso, porquê daquilo outro, porque só assim realmente a gente vai conseguir se informar. Essa pergunta não devia ter fim durante toda a nossa vida. O nono princípio é reformular todos os conceitos. Aí é engraçado que ela considera, né, a educação é uma situação mundial que precisa ser reformulada urgentemente. Business, todos os negócios, toda situação de empreendimento precisa muito ser reformulado. As vias de comunicação, engraçado que ela fala nessa palestra que ela dá, que eu acho que é muito atual, né? Os profissionais da mídia de comunicação, né? Tem tudo a ver com a gente nesse momento. O 10º princípio que ela considera, que eu achei muito interessante, foi a independência. A habilidade de ficar contra a multidão. E a independência é quando a própria pessoa está no comando, né? Se ela acha que ela está certa, ela vai fazer isso dessa maneira e assim por diante. A 11ª e penúltimo princípio. Eu achei esse também muito interessante, como ela apresenta esse princípio, né? Que é a celebração da diversidade. Esse é o maior presente que Deus nos deu. Só posso aprender com quem é diferente de mim. Vocês imaginam se todas as pessoas, se tudo fosse igualzinho, o que você ia aprender, né? Com o outro? Que oportunidade que você teria de observar, de ver, né? Então, aí eu comecei a pensar na diversidade, né? Da pessoa de cor branca à pessoa de cor negra, né? Quanto que a gente poderia ser mais feliz na vida se, ao ver aquela pessoa de uma cor diferente da nossa, a gente se interessasse por essa diversificação, né? Se aproximasse buscando mais conhecimento, mais informação, né? De uma pessoa ocidental com um asiático, por exemplo, né? Que fisicamente são pessoas tão diferentes uma da outra, né? Da pessoa que vive na cidade com aquele índio que mora lá no meio do nada, né?
quanta coisa a gente pode aprender com o outro, com a civilização do outro, né? Mas a gente parte para a crítica, parte para o preconceito, né? E que, na realidade, isso não nos traz nada. Então, eu achei interessante quando ela fala que é o maior presente que Deus nos deu foi a diversidade. E só a gente pode aprender com aquele que é diferente da gente, né? E o último é o senso de vocação. É o senso de que foi chamado para algo, fazendo o seu melhor em qualquer ocasião. E é engraçado que ela dá o exemplo, por exemplo, de uma cozinheira, né? O quanto que uma cozinheira, se ela tem a vocação para aquilo, o quanto que ela pode agregar para a família delas, para as pessoas que estão ao redor e assim por diante, né? Como também uma pessoa que tem uma vocação sacerdotal, por exemplo, fantástica, ou que tem uma vocação médica, que realmente é uma pessoa, né? Um advogado que tem uma vocação que realmente parte para o que é melhor dele, para fazer o melhor dele, e assim por diante, né? Então, ela diz que o senso de vocação é o senso de que a gente foi chamado para alguma coisa, para fazer algo, e fazendo o seu melhor de qualquer maneira. Aí eu fiquei pensando, quando a pessoa é muito perfeccionista, por exemplo, né? Quando a pessoa é perfeccionista, não no extremo, não vamos pensar naquele extremo do perfeccionismo, né? Mas quando uma pessoa é perfeccionista, ela tenta fazer da maneira melhor. Então, isso que a gente critica tanto, né? Que às vezes que absurdo, porque tanta exigência, não é tão ruim assim para a inteligência espiritual, né? Então, se a gente analisar esses 12 princípios aqui, eu não diria que a gente pode fazer uma medida da inteligência espiritual, né? Mas, de alguma forma, eu posso ir analisando item por item, e aqueles que eu realmente me enquadro, seriam características que eu tenho da inteligência espiritual, né? Então, isso aí seria interessante. Por exemplo, quem tem compaixão, né? É uma coisa interessante, importante dentro da inteligência espiritual. Independência, por exemplo, quanto mais independente a pessoa for, melhor, né? E assim por diante. Então, esses 12 itens que ela coloca aqui, realmente eles são interessantes para a gente analisar se a gente tem ou não tem inteligência espiritual, né? Bom, estou chegando nos finalmente aqui da minha apresentaçãozinha, e aí, concluindo, eu vou dar um conceito de inteligência da Dana Zohar, que ela traz num livro que eu pesquisei de inteligência espiritual, e que, a princípio, eu achei muito difícil, sabe, de entender o conteúdo daquilo lá. Aí eu fui subdividindo isso em quatro subdivisões, aí achei que ficou mais fácil para a gente entender o que ela estava falando. Então, a inteligência espiritual para a Dana é a inteligência do indivíduo de encontrar e solucionar problemas para dar sentido e valores para aquilo que ele pensa. É a inteligência que dá um contexto mais amplo da vida, mais rico, mais gerador de significado. A inteligência que nos mostra que um caminho na vida faz mais sentido que outro, e é o embasamento necessário para o funcionamento eficaz da inteligência intelectual e da inteligência emocional. Aí, tem um outro conceito que é semelhante a esse, mas dito de outra maneira, né? Que fala assim, que a inteligência espiritual diz respeito à aptidão do ser humano em dar sentido e valor aos pensamentos e comportamentos, fazendo com que eles guiem ações e solucionem problemas. E, portanto, a inteligência espiritual nada mais é do que a capacidade do ser humano
em de acordo com suas crenças, valores e ações corretas, equilibrar sua razão e sua emoção com o mundo exterior e assim encontrar um propósito de vida. Vocês querem que eu leia outra vez isso aí ou deu para pegar alguma coisa? Ô, Ana. Oi. Eu gostaria que você repetisse para mim a sétima. A sétima? Pois não. Porque eu tive uma dúvida. A sétima é a visão holística. De um todo? De um todo, é. E a quarta? A quarta? A quarta é compaixão. Tá. Tá? Mais alguma? Não, é que eu tive uma dúvida, depois eu vou assistir de novo. Uhum. Então, a primeira é a diversidade, Cleonice. Eu vou repetir bem rapidamente para você. Primeiro é a diversidade. Segundo é autoconhecimento. Terceiro é humildade. 4 é compaixão. 5º é valores. 6 é espontaneidade. 7º é a visão holística, que você perguntou. Sim. A 8ª é fazer perguntas fundamentais. O porquê? A 9ª é reformular todos os conceitos. E a 10ª é independência. A 11ª é a celebração da diversidade. E 12 é o senso de vocação. Tá. Tá? Entendi. Obrigada. Ô, gente, isso daqui foi mais ou menos o que deu para eu trazer para vocês, e aí eu trouxe algumas questões que a gente pode analisar. Essas questões são as questões que vão fazer, então, o link com o Espiritismo. O Espiritismo, mais ou menos, é. Então tá bom. Vamos lá, vamos a ela, então. A primeira questão que eu trouxe é se apenas se apenas os espíritas conseguem ter inteligência espiritual. Excelente questão. E aí, pessoal? Eu acho que não. Baseado no que a gente ouviu, o que a gente acha? Tem os espiritualistas, mas aí você quer dizer na base do que ouvimos? Não, a Ana está perguntando se são somente os espíritas que podem ter inteligência espiritual. E na minha opinião, a resposta é não, obviamente, né? Porque o desenvolvimento da inteligência espiritual não tem nada a ver com religião, necessariamente. Quando se fala em coeficiente espiritual, não se está falando em nenhuma religião, e sim no desenvolvimento dessa inteligência. Obviamente que estudar a doutrina espírita vai ajudar no processo de desenvolvimento e aprimoramento desse coeficiente espiritual. Fala, Adriana. Não, é muito interessante essa pergunta, né? E aí a gente precisa lembrar que, na verdade, nós estamos espíritas, né? Então, eu acho que tanto a inteligência emocional, a inteligência espiritual, na verdade, é uma conquista do espírito, né? A gente vai adquirindo isso conforme a gente vai vivenciando as experiências nas reencarnações, né? Então, a gente adquire isso espiritualmente. E aí, se eu estou nesse momento espírita ou não, é indiferente. Eu já vou ter conquistado isso dentro da minha vivência espiritual, né? Será que eu já nasço com a experiência espiritual, com a inteligência espiritual? Não, é uma conquista, eu acredito que seja uma conquista de várias, né? Se você vai adquirindo isso conforme as suas vivências espirituais, né? Então, se você já adquiriu no passado, com certeza você já vai nascer com uma porcentagem disso. A gente não perde, né, aquilo que a gente conquista, principalmente espiritualmente e emocionalmente. Um dos itens que a Ana colocou foi o que falou a respeito das perguntas fundamentais, né? Que um dos 12 itens é você fazer perguntas fundamentais. E uma das doutrinas mais especializadas em responder perguntas fundamentais que eu conheço é o Espiritismo. Da onde eu vim, para onde eu vou,
que acontece, como fica depois, enfim, qual é a regra do jogo, como a coisa, né? Porque enquanto você pratica uma religião, mas não está muito preocupado com o que vem depois, você não se faz perguntas fundamentais. Agora, quando você começa a fazer questões fundamentais, se perguntar qual é o meu objetivo, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, qual é o propósito disso ou daquilo que está acontecendo comigo, você vai atrás de respostas. E estudar o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, traz e ajuda a trazer respostas para essas questões. Não acho? Com certeza. Todos esses princípios que a Ana citou, né? Se vocês repararem, a maioria deles aqui são virtudes. É o Eu lembrei desenvolvimento da dessas pergunta. virtudes, né? Exato. Pode falar, Cleonice. Então, agora eu lembrei, você puxou aí uma conversa que eu lembrei. A gente tem que procurar viver o hoje, ela disse, né? O presente, isso. O presente, o passado, você ficar remoendo o passado, ele já passou, não vai te trazer nada. Você pensar no futuro, o futuro ainda vai vir, então vivo agora. Mas não tem como não pensar no futuro. Talvez não seja assim, né? Enfim, não pensar exageradamente, fazer um planejamento, né? Cuidar das questões futuras é muito importante. Mas na maior parte do tempo está vivendo o presente. Não ficar ou com o seu foco lá no passado, e aí você fica remoendo esse passado, ou ficar com o foco lá no futuro, esquecendo do que está acontecendo hoje. Então você fica tão preocupado com o futuro que não vê seu filho crescer. Não, entendi. Você fica tão preocupado com o futuro que não cuida das suas relações, o seu casamento acaba. Entendeu? Eu tenho que estar com o meu foco, a minha atenção no presente. Quanto mais presente eu puder estar, é um indicativo de um coeficiente espiritual um pouco maior. Porque é muito interessante, né, Cleonice, a gente considerar que a gente constrói o nosso futuro no nosso presente. Não é? É no presente que eu construo o meu futuro. Então, se eu ficar pensando muito no futuro e não fizer nada hoje, que futuro que eu vou ter? Nenhum. Nenhum. Não é? Assim como eu construo a minha próxima encarnação nessa. Né? Eu já estou trabalhando o meu planejamento reencarnatório hoje, encarnado. Dependendo, nós sabemos que é assim, dependendo das minhas ações hoje, eu vou colher isso ou nessa encarnação ou na próxima. Então, é justo e é natural que eu me preocupe com o presente, para que no futuro eu possa... É o que a Ana disse, se eu estou preocupado com o presente, eu já estou trabalhando o meu futuro. Eu estou em harmonia, eu estou em linha com o meu futuro, porque ele vai ser consequência dos meus atos presentes. Entendi. Entendeu? Uhum. Eu acho que a palavra equilíbrio exemplifica bem isso, né? Eu tenho que ter um equilíbrio da maneira como eu vivo. Né? Eu não vou viver remoendo o meu passado, angustiada com as coisas que eu fiz e que eu não posso mudar mais. Né? Mas eu posso fazer as coisas de uma forma diferente. Né? E também eu não vou viver sempre pensando no futuro. Né? Eu tenho que fazer com que as minhas ações causam boas ações no futuro também. Né? E para isso que eu tenho que fazer, viver bem o hoje. Né? Exatamente. Sob todos os pontos de vista, né? Sob todos os aspectos. Que financeiros, emocionais, de relacionamento, todos são importantes. E demonstrar esse equilíbrio é uma demonstração clara de inteligência espiritual. Interessante que tem um exercício hoje muito praticado, que é a meditação. Né? E a meditação, ela exercita essa questão de você viver o hoje, né?
É você prestar atenção no seu eu, prestar atenção no agora. Na própria Em respiração. alta, né? A meditação começa no básico. Você presta atenção na sua respiração? Ou você fica com uma respiração superficial, só aqui, curtinha? Exatamente. Tudo que a gente faz, se a gente for reparar, se a gente está dirigindo, a gente está pensando em alguma coisa lá na frente. Se a gente está fazendo qualquer atividade no dia a dia, a nossa cabeça não está naquilo. Ela está sempre pensando no que fazer depois, né? Tem até uma teoria, Adriana, na área no trabalho, área empresarial, que eles chamam de deep work, que é um trabalho profundo. Uma hora de deep work pode corresponder a 3 horas de trabalho normal. Se você conseguir entrar no fluxo de deep work, quer dizer, o cara que está trabalhando de forma profunda, ou seja, que está focado naquilo que está fazendo e não tem nada ao redor que possa tirá-lo do foco, produz por 3 ou 4 horas do outro. Nossa. E quando Mas se fala não de deep work é isso, é né? você nem, se alguém falar com você, você não vai nem ouvir, porque você está em fluxo. O Enio, e isso também não de forma contínua, né? Não de Porque forma, não tem pode o ser. Pomodoro, você já ouviu falar do Pomodoro? Aham. Você faz blocos, né? Isso. É interessante. Então Né? você marca, por exemplo, no meu caso aqui, eu divido o dia em dois. A minha manhã, ela é deep work. Eu começo o meu trabalho de programação às 9 e vou até 11h30, mais ou menos. Mas é absolutamente profundo. Não uso celular, não tenho WhatsApp. Eu e o trabalho profundamente. De tarde a coisa muda de figura. Eu continuo trabalhando, mas não é deep work. Eu estou fazendo, aparece alguma atendo, faço uma ligação, volta. Aí você fica fazendo aquela situação em que você faz um monte de coisa e chega no final do dia e acha que não fez nada, né? Porque é muito difuso, né? Exato. Então, treinar é uma questão de treinamento. Você tem que botar lá na agenda, naquele momento em que você vai começar o trabalho, você tira o relógio, tira o celular, põe lá numa gaveta, desliga tudo que pode atrapalhar e foca no que você está fazendo. Porque a gente tem a tendência de não fazer isso. Ainda mais da frente do computador, que você tem 1 milhão de opções que você pode acionar a qualquer momento, né? E o rendimento no deep work é muito maior, né, Não, também. é espetacular. É uma coisa impressionante, Espetacular. né? Um bom horário para fazer isso é de madrugada, tipo 4 da manhã até as 9, por exemplo. Só que como não dá para estabelecer uma frequência, nem sempre você consegue começar a trabalhar às 4 horas da manhã, então eu preferi fazer em outro horário. Mas é um horário que o silêncio reina, aí você consegue trabalhar. Mas vai de encontro a essa questão do foco, né? Da concentração, de estar vivendo o presente. Até no trabalho. A gente trabalha, o cara trabalha 14 horas por dia, chega em casa e fala, nossa, tô cansado. E não produziu nada que possa de fato ser medido. Olha, você produziu. Porque ele não focou. Ele fez um monte de coisa, mas no final não fez nada. Não falou os não que tinha que falar, não recusou os projetos que deveria recusar, não tem objetivo, não tem meta, então vai para qualquer lado. E um dos itens da inteligência espiritual é o foco, né? É fundamental. É o foco. É estar presente. É estar presente, é o propósito. Estar presente é isso aí. É o teu propósito, o que é que você quer, né? Depois que você descobrir qual é o seu propósito de vida, então aí nunca mais você larga dele. Porque é isso que você vai fazer. Respondido a questão, Ana? Eu acho que sim, né? O que vocês acharam? Pô. Deu para responder, né? A segunda qual a importância da fé para o desenvolvimento da inteligência espiritual? Boa pergunta. Fé. O que é fé, Oswaldo? A fé é acreditar naquilo que você não vê, naquilo que você não conhece, naquilo que não está palpável, né? E a fé inabalável é uma confiança
reforçada nisso que vai te fazer se aprofundar cada vez mais nessas questões e você vai se realimentando, né? E com isso você vai crescendo e você vai abrindo novos caminhos, novos conhecimentos, novos conceitos, novos comportamentos. Esse é o mecanismo principal da fé, né? Então a fé seria um pré-requisito para o desenvolvimento da inteligência espiritual? Sim, Acreditar, né? É acreditar. necessário. Eu acredito que posso. Eu acredito que eu tenho um propósito. Eu acredito que pode ser feito de uma maneira diferente. Eu acredito que eu posso ressignificar uma situação que aconteceu comigo de uma maneira diferente, olhando essa maneira de forma diferente. Eu tenho fé. Eu acredito que eu posso. Eu posso. Eu posso. Então, eu tenho que acreditar que é possível e fazer. Senão, não vou nem tentar. Então, eu diria que a resposta é sim. A fé é um pré-requisito. Então, mas não a fé religiosa, né? A fé no significado do dicionário. Quer dizer, que Você também é acreditar religiosa. naquilo, né, Adriana? Sim. A fé no sentido de você acreditar que você consegue, que você pode, que você... Agora, cada um tem a sua fé religiosa. E essa fé também pode ser um componente, é um componente que vai motivar o indivíduo a fazer essas buscas. Sem dúvida nenhuma. No caso do espiritismo, a gente tem uma fé raciocinada, a gente procura explicação para as coisas, a gente busca conceituar as questões espirituais, e isso tudo é a nossa forma de enxergar a coisa, né? A nossa forma de fazer. Mas ainda assim é uma fé importante para essa busca. Porque cabe ao espírita, segundo Kardec, buscar estar se melhorando sempre, né? Então a gente está sempre nessa batalha aí de melhoria. E no que a Adriana falou, nós temos que ver que a fé cega, ela é uma forma de você se iniciar nisso. Quando você vê que essa fé cega, ou seja, não é ter a fé naquilo que você busca, é ter a fé naquilo que alguém apresenta, né? Quando você vê que esse tipo de fé não funciona, você vai ter a motivação para resetar, né? Começar outra vez e ir acertando o teu rumo, né? Porque você não estava crendo numa coisa que você realmente busca, você estava crendo naquilo que te apresentavam. Aí você não vai achar resposta. Seria a fé religiosa, né? Aí você vai começando a buscar essa fé e vai encontrando caminhos que vão te respondendo dúvidas, que vão te mostrando trajetórias que você pode seguir, opiniões, né? Você vai se clareando. É como se você estivesse lavando o garimpeiro estivesse lavando aquele cascalho todo, né? Ele pesa, ele tem sujeira, ele tem todo aquele entulho, aquela coisa toda, mas ele vai insistindo, ele vai conseguindo ver mais resultado, ou seja, ele foi dispensando aquilo que não estava levando a nada, aquilo que só estava fazendo peso, e foi focando naquilo que realmente mostrava um caminho, apresentava um resultado, né? É por aí, não. Se você faz aqueles questionamentos que a Ana colocou, né? Então, aí me parece que engloba aí a tema como o propósito, né? A fé, o propósito da existência, né? O desenvolvimento das virtudes, a aposta na fé, na esperança, né? Como instrumento para enfrentar os obstáculos, né, da caminhada. Então, a fé realmente é interessante. E a inteligência espiritual aí, só para, como a Ana colocou, é uma situação, é uma condição global, né? Ela globaliza a inteligência intelectual, a inteligência emocional. Acho que não seria nada sem a inteligência espiritual. É um todo, né? É bem por aí. Como a
própria Ana colocou, né? A inteligência espiritual é a base para as outras inteligências. É a base. Me lembrando aqui das aulas do ESD, normalmente na primeira aula a gente pergunta para as pessoas o que te trouxe aqui, qual foi o motivo pelo qual você resolveu fazer o treinamento, você resolveu frequentar o ESD e tal. E o pessoal, na maioria das vezes, acaba argumentando exatamente isso. Eu vim buscar respostas para o meu questionamento, os meus questionamentos que não encontrei em outros lugares. Eu tenho alguns questionamentos que eu não consegui ainda encontrar respostas. E ela vai buscar o treinamento para isso. E esses questionamentos geralmente são de ordem existencial, né? Sim, a maioria. É existencial. É da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, qual é o meu propósito, por que aconteceu isso com um, por que aconteceu isso com o outro, qual é o significado dessa situação que eu estou vivendo. Isso tem que ser muito maior do que parece ser. E tem que haver algum propósito nisso. Aí a inteligência espiritual da pessoa trabalhando e fazendo ela buscar respostas e solucionar os problemas. Acho que nós podemos partir para a terceira pergunta, né, gente? Pode ser? A terceira é a seguinte, ó, o quanto o orgulho e o egoísmo podem interferir no desenvolvimento da inteligência espiritual. Por que atrapalha? Né? Porque ser orgulhoso, porque ser egoísta dificulta o desenvolvimento da inteligência espiritual. Vamos lá. É interessante que ela colocou aqui algumas virtudes, que é humildade, compaixão, celebração da diversidade, né? Tem vários itens, vários princípios aqui da inteligência espiritual que são incompatíveis, né, com o orgulho e com o egoísmo. Então, com certeza, dificulta muito, pelo menos em alguns princípios aqui, se não forem todos, né? Olha esse exemplo aí da diversidade com orgulho. Como é que um cara orgulhoso, um indivíduo orgulhoso, vai encarar a diversidade? Vai aceitar a diversidade? Não vai. Porque o orgulhoso, ele está coberto de razão. Né? Por que eu vou aceitar o que é diferente de mim? O meu orgulho não permite isso. Diferença de ideias, né, Lúcia? Não Hoje é? a gente vê que as pessoas não têm mais tolerância, né, de ouvir ideias diferentes. Se você pensa diferente de mim, se você é diferente de mim, você não é uma boa pessoa, porque quem é bom sou eu. E mais até do que ouvir ideias diferentes. O indivíduo não tem a capacidade de mudar de opinião caso ouça uma argumentação forte o suficiente para isso. Não é? Então a gente precisa ter essa capacidade. Olha, você tem uma opinião, todos temos a nossa opinião a respeito, formada a respeito de um ou de outro assunto. Mas quando você ouve uma argumentação que é suficientemente forte e convincente, você pode e deve mudar de opinião. Mas aí que vem a humildade também. Aí vem a inteligência, a demonstração da inteligência espiritual, né, e a humildade necessária para dizer, não, de fato, eu não tinha informação suficiente, mas com o que você está me dizendo, de fato, eu vou mudar de opinião. Você tem razão. A partir de agora eu penso exatamente assim. E a humildade é o oposto do orgulho, né, gente? Ô, Ana, e a visão holística? Como é que você vai ter a capacidade de ter a visão holística, de pensar no todo, de ter um sentimento de fraternidade, universalidade, se você solidariedade. Então é um entrave muito forte, né, para esse desenvolvimento espiritual, para essa inteligência espiritual. Que nem precisa ser do ponto de vista religioso, né, Adriana? Exatamente. Não precisa ser do ponto de vista religioso, né? Simplesmente pode ser. O egoísta jamais vai ser holístico.
Jamais. Jamais, em hipótese alguma, vai ser holístico. Aliás, ele foge disso. Ele não consegue enxergar nada. Ele não consegue ver atrás dele, acima dele, na frente dele. Ele é o superior de tudo, né? Então, como que esse cara vai... Como que esse indivíduo vai ter uma visão holística, abrangente, né? Vai enxergar comunidades diferentes dele, vai enxergar o mundo como um todo. Mas O egoísmo nos faz olhar para o próprio umbigo. a gente E olhando para o próprio umbigo é muito difícil ver outra coisa, você só vê o seu umbigo. A gente dá risada, mas é o mal da humanidade, né? A gente está vivenciando tudo isso hoje, essa dificuldade em todos os âmbitos, né, da humanidade por conta disso. Então, isso é mais comum do que a gente imagina, né? E a gente tem também. É um grande combate. A gente fala o outro, mas a gente tem muita dificuldade, né? Tanto que nós estamos no mesmo planeta que o outro, né? Isso. Isso é muito interessante, são graus né? diferentes, existem variações, né? Não tá mas está todo mundo numa faixa que merece estar junto. Embora tenhamos variações diferentes. Provas e expiações de todo mundo, de todo lado, né? Tem jeito. Pode falar já. Não, é interessante que essa questão da inteligência espiritual, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, não sei se é o capítulo 7, que fala sobre o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, né, que é aquele que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade. Então, ele questiona a sua consciência sobre seus propósitos, seus atos, pergunta... É perfeito. Está afinado com a lei, não fez mal para ninguém e tal, enfim. Tem tudo a ver, sim. Tem. Ô, Ana, nós temos tempo para mais uma questão. Se você quiser escolher uma dessas... Vou ver aqui qual que... Deixa eu nós ver. temos mais 5 minutinhos para mais uma questão. Tem uma aqui que eu acho interessante, que não sei se vai ser... Eu vou tentar essa, tá? Como podemos relacionar o que eu sinto, o que eu sou e o que eu penso com os 3 tipos de inteligência: a inteligência intelectual, a emocional e a espiritual? A inteligência intelectual é o que eu penso. Uhum. A inteligência emocional é o que eu sinto. Isso. E a inteligência espiritual é o que eu sou. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Quem muito bem, Lúcia. Muito bom, Ana. Muito bom. Ainda dá tempo para mais uma, né? Foi bem rápido, dá mais uma. Foi bem rápida, né? Essa daqui eu acho que é interessante também, ó. Quais as palavras que melhor definiria a inteligência espiritual? Na minha opinião, é foco. Foco. E você? Equilíbrio, Lúcia, para você? Olha, eu acho que eu usaria a palavra consciência, que é uma das definições de inteligência espiritual da Dana Zohar. Ela fala que inteligência espiritual é quando nós ouvimos a nossa consciência. Então, eu acho que eu definiria a palavra como consciência. Do momento que eu tenho consciência do meu papel nesse mundo, eu tenho todas essas prerrogativas que você falou aí. Eu tenho compaixão, eu tenho um olhar holístico sobre o mundo, sobre o planeta, eu tenho humildade, diversidade, mas qual? Eu tento exercer um autoconhecimento, né? Então, eu acho que a tomada de consciência me dá abertura para enxergar tudo isso. Você fala em tomada de conhecimento, consciência, ou você fala em autoconsciência ou autoconhecimento? Tomada de consciência. Tomada de consciência. Do que eu sou.
Nós definimos aí que inteligência espiritual seria o que eu sou, né? A intelectual, outra tal. Então, eu sou do momento que eu tenho consciência, eu tomo a consciência daquilo que eu sou. Eu tenho que ter consciência do que eu sou. Qual a minha importância? Lúcia. Do momento que eu penso assim, eu consigo ter todas essas prerrogativas que você falou aí, ó, compaixão, enxergo a diversidade, tenho um olhar holístico, tá? Tenho um autoconhecimento, porque eu me pergunto, né? Faço perguntas para mim. Por quê? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nesse grupo de estudo? Eu me pergunto o tempo todo para ver se eu me encaixo nisso, em todos esses pontos aí. E segundo o Espiritismo, né, a consciência é o local, a consciência desenvolvida é o local onde estão as leis divinas, né? Então. Onde se encontram as leis divinas. E você, fala, Adri. Você ia falar, Adri? Não, eu ia falar que eu resumiria, eu acrescentaria a consciência moral. A moralidade, né? Sim. Porque a tomada de consciência pode ser outro tipo de caminho, né? Então, eu acrescentaria só a moralidade aí nessa consciência moral. Moral, é. Quer dizer que a inteligência espiritual, então, tornaria o indivíduo, né, apto a exercitar assim uma existência mais plena de qualificado, né? Porque tudo, né? Vocês acham que eu poderia considerar essas palavras ou essa frase como sendo a necessidade de se ter um propósito de vida? Inteligência espiritual seria a necessidade de se ter um propósito de vida? Sim. Sim. Você falou em sentido, né, para a vida, sentido da vida, propósito de vida, né? Que é aquilo que o Enio falou de foco também, né? Um propósito de vida é um foco. Primeiro eu preciso descobrir qual é, e depois pôr o foco nele, né? Sim. Uhum. Mas é isso. Olha, gente, já estouramos o nosso prazo aqui. Eu acho que nós temos assunto aí para falar mais 2 horas, mas a gente tem que encerrar aí dentro do prazo. Eu vou dar um tempo para quem quiser falar, fazer uma consideração final, por favor. Tem aquela história, né? Agora, esse último item que da consciência, é que nem você disse, né, Enio? A partir do momento que você tem a consciência, você sabe que você sabe. E aí, se você faz errado, aquilo te cobra, né? A consciência te cobra. Eu acho que a inteligência espiritual, você adquire muito isso mesmo. Sim, sem dúvida. Muito bem lembrado, Cronos. Muito bem lembrado. E se todos nós tivéssemos essa tomada de consciência moral, o mundo estaria muito melhor. Muito bom. Realmente. Aliás, ele só vai mudar quando todo mundo desenvolver a inteligência espiritual. Quando melhorar a nossa inteligência espiritual, né? Para lidar com as situações, para lidar com as dificuldades. Enfim, é necessário. Muito bom. Eu quero agradecer a Ana pelo trabalho que ela fez. Eu, sinceramente, não teria feito melhor. Ficou, assim, espetacular. Ficou muito bem feito. Com certeza. Muito bem, muito didático. Muito mais claro do que eu já vi em muitos outros artigos que a gente andou estudando ao longo desses dias para essa reunião. Então, muito obrigado pelo seu esforço. Eu sei que não foi fácil, eu sei que você tem várias outras tarefas para cumprir ao longo do seu dia, da sua semana, e você generosamente abriu esse espaço para a gente aí, para preparar esse material e trazer esse conhecimento para a gente, e encerrando esses nossos 4 episódios aí que fizemos sobre comunicação com chave de ouro. Então, mas eu não teria conseguido sem a ajuda de vocês, viu, gente? Não teria mesmo. Então, parabéns, eu tenho muito a agradecer. Muito.
Obrigado. Obrigado mesmo. Então tá, gente, muito obrigado. Boa semana a todos. Até a nossa próxima reunião daqui a 15 dias, tá? Boa Obrigado. noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais.